Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre estudo da folha, continuando a organologia vegetal que a gente já começou a estudar. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o estudo da folha, unidade 22, a partir da página 19 da apostila de segundo bimestre de vocês. A gente já tinha feito o estudo da raiz e o estudo do caule, certo? Então a gente continua com essa organologia vegetal, né? O estudo dos órgãos da planta. A gente vai falar hoje sobre o estudo da folha. A folha é um órgão multifuncional e entre as várias funções dela se destaca a de assimilação. O que é essa assimilação? É a transformação de substâncias absorvidas, ou seja, a água e os nutrientes que a planta pegou pela raiz, em outras substâncias que são fundamentais para o metabolismo daquela planta, né? Ou seja, entre as várias funções da folha, se destaca a principal, que é a fotossíntese. Mas, além disso, ela também é responsável pela transpiração, gutação e respiração, tá? São formas dela eliminar o excesso de água que fica retido dentro dela. Se ela está num ambiente úmido, ela não precisa reter tanta água, então, ela elimina esse restante de água através do processo de transpiração, que é por onde ela vai jogar o restante da água, o excesso de água, no formato gasoso, né? E a gutação, ela elimina o excesso de água no formato líquido, tá? E a parte da respiração são as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico. Em uma folha, nós temos algumas disposições da nervura. Existem dois tipos de disposição. As nervuras são essas ranhurinhas que tem na folha. E essas nervuras, elas podem ser paralelas, como acontece na folha do milho, é bem assim, tá? Ou então ela pode ser mais aleatóriazinha, assim, tendo uma principal e as demais partindo delas. Essas que têm as nervuras paralelas, olha o nome, paralele, de paralelas, nérvias, porque a gente está falando de nervuras. É que vira um palavrão. Mas esse nome aqui indica qual é a disposição das nervuras, certo? Então, paralelinérvias são as folhas que têm as nervuras paralelas, tá? E a outra são reticulinérvias, tá? Ela forma retículozinhos, tem uma principal e a partir dela vem outras nervurinhas secundárias. A folha completa é composta, começando aqui de baixo, né? Isso aqui é um galho, obviamente, né? A partir dele, a gente tem a bainha. Essa bainha é uma dilatação do pecíolo. O pecíolo é esse cabinho da folha, tá? Essa bainha não são todas as folhas que tem. Aqui está mostrando uma folha completa, o que ela pode ter, tá? Uma folha completa, ela vai ter o pecíolo, que é o cabinho da folha, tá? Essa bainha é uma dilatação do pecíolo, que vai se inserir já lá no galinho, no raminho, da onde ela sai. Essa bainha, ela não existe, como eu falei, ela não existe em todas as plantas. Ela vai existir nas monocotiledôneas e em algumas dicotiledôneas. Professora, que nome é esse? O que você está falando aí? Essas monocotiledôneas e dicotiledôneas, eu tinha falado para vocês na aula passada, que são os dois grandes grupos de subdivisão das plantas, tá? Das plantas angiospermas, aquelas que dão folha, que dão flor, fruto, tá? Toda planta que dá flor, ela é chamada de angiosperma. Dentro dessas angiospermas, elas podem ser divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? As monocotiledôneas, como por exemplo, o pé de arroz, o pé de milho, tá? E as dicotiledôneas, como o pé de café, o pé de feijão, tá? Agora, por que monocotiledônia, dicotiledônia? Tem a ver com o cotiledone, por isso dicotiledônia ou monocotiledônia, tá? As monocotiledôneas são plantas angiospermas
cujas sementes possuem um cotilédone só, por isso monocotiledônia, tá? Então, a semente vai ter uma partezinha só, como é o caso do milho, como é o caso do arroz. Agora, as dicotiledôneas são plantas angiospermas cujas sementes possuem 2 cotilédones, por isso dicotiledônia, tá? Então, a semente vai ter 2 partes, como as 2 partezinhas que ficam grudadinhas no feijão, como as 2 partezinhas do café. Então, essas estruturas da bainha que eu estava falando aqui para vocês, elas acontecem em todas as monocotiledôneas. Então, por exemplo, o pé de milho vai ter essa estrutura e algumas dicotiledôneas. Aqui a parte de cima da folha é chamada de limbo. Tá? É a porção laminar da folha percorrida pelas saliências, por essas saliênciazinhas aqui, ó, que são as nervuras. Algumas vão ter, inclusive, uma estípula. São 2 expansões laminares, uma de cada lado do ponto de inserção do pecíolo, então vai parecer com a bainha, só que é maior, tá? Essa bainha é só uma, como se fosse uma folhinha bem pequenininha que não cresce, tá? Porque ela é uma estrutura anexa da folha. Ela não vai se transformar em outra folha. A estípula, ela é mais comprida, só que ela é mais fininha também, tá? Pode ser encontrada, por exemplo, na ervilha, na roseira. Nós vamos falar sobre os tipos de folhas. Nós temos as folhas que são modificadas, tá? Além da folha normal que a gente viu, que ela pode ser reticulinérvia ou paralelinérvia, nós temos os tipos de folhas que são modificadas, tá? São essas 5 que estão aí. Os espinhos, como que aparece aqui, tá? Existem espinhos, a gente já falou sobre os espinhos lá no estudo do caule, porque existem espinhos que são diferenciações, modificações do caule, e existem espinhos que são modificações da folha. Dá para diferenciar só de olhar, professora? Tem algumas características que dá para a gente perceber que é uma modificação da folha. Normalmente, o espinho que é modificação do caule, ele é mais grossinho, ele é mais comprido, ele é mais forte, tá? E o espinho que é uma modificação da folha, ele é menorzinho. Tipo o espinho do cacto, ele é fininho, né? Ele é curtinho, ele destaca fácil. Então, é uma modificação da folha. E aí, a função vai ser a mesma, né? Vai ser a função da proteção. E também, como é uma modificação da folha, vai acontecer em plantas que precisam reduzir a superfície da folha para diminuir a taxa de transpiração. Então, para reter o máximo de água dentro dela. Isso quer dizer que isso acontece em plantas que vivem em ambientes secos, como os cactos. O segundo tipo são aqui, ó, as brácteas. As brácteas é o exemplo dessa imagem aqui. Isso aqui é um tipo de flor bem comum no Natal, né? As decorações natalinas são bem comuns com essas flores aqui. Por que eu coloco entre aspas? Porque, gente, tá vendo a nervura aqui? Tá vendo que, inclusive, ela é igual a esta aqui? Uma principal, e a partir da principal surgem as secundárias. Aqui, ó, igual a essa de baixo. Tem uma principal e dali partem as secundárias. Aqui é igual. Tem uma principal e daqui partem as secundárias. Então, isso aqui não é uma flor, isso é uma folha. Por que essa folha tá vermelha? Se as folhas devem ser verdes, professora? Essa é uma modificação foliar, tá? São folhas que protegem as flores e possuem essa coloração diferente, e também é uma coloração diferente da folha, é uma coloração diferente da flor. Se vocês analisarem, a florzinha está aqui no meio e ela tem as pétalazinhas amarelas. E aí, isso aqui normalmente acontece em plantas que têm a flor bem pequenininha, mas precisam chamar a atenção do polinizador para essa flor pequenininha. Então, ao invés de gastar energia desenvolvendo uma flor grande, ela diferencia a cor da folha em volta da flor para parecer uma flor grande. E aí chamar a atenção do polinizador, tá? O polinizador vai chegar aqui
e vai encontrar o pólen. Isso aqui é uma florzinha, isso aqui é outra florzinha, isso aqui é outra florzinha, são bem pequenininhas ali naquele miolinho. O terceiro tipo de folha modificada são as glumas. Exemplo de glumas são aqui, ó, os trigos, tá? São brácteas também, só que são pequenas, finas, esverdeadas e que envolvem as flores das gramíneas, né? Então, isso vai acontecer no trigo, porque isso só acontece em monocotiledônia, tá? As flores dessas gramíneas não são coloridas e não possuem as pétalas, né? Não possuem aquela estruturinha de pétala, sépala. Então, ela precisa dessa estrutura das glumas em volta, são esses fiapinhos, digamos assim, em volta, também para chamar a atenção do polinizador para a florzinha que está ali no meio. Só que essa flor não tem pétala, não tem sépala, então não parece uma flor. Então, precisa de chamar a atenção do polinizador de alguma outra forma. A espata. A espata é igual essa estrutura, essa flor aqui do copo de leite, né? Parece uma flor com uma pétala, certo? Mas não é. A flor são todas essas que estão aqui no meio, tá? E isso aqui em volta é uma folha que fica com uma coloração diferente. Então, também é um tipo de bráctea essa espata aqui, tá? Protege as inflorescências, no caso. Tá vendo que tem uma estrutura e vários pontinhos aqui. Cada pontinho é uma flor, tá? Então, as brácteas protegem flores, né? Florzinhas diferentes, cada uma florzinha. Elas podem estar juntas, mas a gente consegue identificar certinho qual flor é qual. Mas aqui a gente consegue verificar que todas essas florzinhas são pontinhos em uma estrutura só. Uma estrutura chamada de inflorescência. É uma estrutura que dá várias flores juntas. É a folha branca do copo de leite, mas também pode ser colorida, como no antúrio. E temos ainda as gavinhas, que é esse exemplo aqui. A gente já tinha visto gavinha lá no estudo do caule também. Então, a gavinha, essa estruturinha toda cacheadinha aqui, ela pode ser uma diferenciação do caule ou uma especialização da folha também, tá? Isso vai depender basicamente da estrutura de tecido. Essas gavinhas são estruturas resultantes da modificação de um raminho da folha que vai ter a função de fixar a planta, ajudar ela a se fixar em algum lugar, como é o que acontece com a ervilha, com o chuchu, com a parreira que dá uva, com o maracujá, tá bom? Isso aqui, por exemplo, é uma gavinha de maracujá, tá? A folha maior era de maracujá. Eu cortei a imagem para poder mostrar bem de pertinho essa gavinha para vocês. Folhas das plantas carnívoras ou insetívoras. Elas também possuem folhas modificadas. Essa aqui de um lado e isso aqui do outro lado também são folhas. Ó, aqui tá grudadinho um com o outro, aqui tá um pouquinho aberto, mas são duas folhas, tá? Então, são folhas modificadas que elas vão formar armadilhas para capturar insetos. Por isso que também é chamada de folha insetívora. Não é qualquer tipo de ser vivo que ela captura e consegue digerir ali, tá? Essas estruturinhas aqui são sensíveis ao toque. Quando passa algum insetinho ali que acaba encostando naquelas estruturinhas, ela fecha a folha, né, por ser sensível ao toque. E a partir desse momento ela vai começar a jogar enzimas digestivas aqui nessa estrutura do meio para digerir aquele insetinho que estava ali. Depois ela vai meio que sugar, né, aqueles nutrientes que faziam parte do insetinho e vai usar para fazer a fotossíntese dela, tá? Tipos de plantas carnívoras, essa aqui é uma drosera. Tem também a dionéia, a utriculária, tá? Que são bem menos conhecidas. Ainda precisamos falar das folhas modificadas, que são as coletoras. É o exemplo que acontece aqui na bromélia, tá? Ela forma um espaço onde armazena água. Essas coletoras são folhas que coletam água da chuva, tá? Que ocorrem em plantas epífitas.
tá? Essa bromélia aqui, ela fica em cima de galhos de outras árvores, né? E ela se desenvolve em cima desses galhos de outras árvores para ela ficar mais alta e ter mais acesso à energia luminosa do sol. Tá? Morfologia interna. A gente pegando uma folha, né? A gente vai fazer um corte nela, vai ampliar para a gente conseguir enxergar aqui, ó, a lateral dessa folha. Vamos supor que isso aqui seja uma folha, né? A gente vai cortar ela e vai levar no microscópio para enxergar a espessura dela. Tudo bem? Nessa parte de cima, a gente tem a epiderme superior. Tá? São as células que ficam no limbo lá, aquela parte superior que eu tinha mostrado para vocês, tá? Onde ficam as nervuras da folha. E a parte de cima da folha sempre é mais brilhosinha do que a parte de baixo, né? Se vocês lembrarem de qualquer folha, a parte de cima vai ser sempre mais brilhosinha do que a parte de baixo. Por quê? Em cima existe uma cutícula, tá? Que dá esse aspecto mais brilhosinho. Então, é uma epiderme superior que a gente chama de cutinizada, por conta dessa cutícula. Para baixo, nós temos o parênquima palissádico, ó, as células são grudadinhas umas com as outras, tá? São finas e compridas, então elas ficam parecendo palitinhos, por isso palissádico. Tá? Essas células são clorofiladas, dispostas em várias camadas, e ela essa camada aqui é a principal responsável pela fotossíntese. Certo? Percebam que as folhas de cima aqui não possuem muitas moléculas de clorofila. Por isso que ela não é tão verdinha quanto as folhas de baixo no esquema. Para baixo, nós temos o parênquima lacunoso, ou também chamado de parênquima esponjoso. Tá, ó, tem uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, e um espaço no meio. Tá? Isso aqui são os vasinhos, as nervuras que a gente vê na folha, por onde passam xilema e floema, a seiva bruta e a seiva elaborada. Tá? Nessa estrutura aqui do parênquima lacunoso, também tem essas células aqui, também são clorofiladas, então também vai ser responsável pela fotossíntese, mas esses espaços deixados entre elas é por onde circula o ar, é por onde ela faz as trocas gasosas, tá? E é aqui, nessa parte do parênquima lacunoso, que passam esses feixes de xilema e de floema. E, para terminar, na parte de baixo, nós temos a epiderme inferior. Nessa imagem, é que ou eu achava uma imagem que mostrava melhor a cutícula do lado de cima, ou que mostrava melhor a estrutura de baixo, tá? Eu não achei uma que juntava tudo. Mas a epiderme inferior, ela é semelhante à superior, também tem uma cutículazinha, tá? Só que é bem diferente da cutícula grossa de cima, e ela apresenta os estômatos. Os estômatos são duas célulazinhas que ficam no formato de meia-lua, tá? Essas células que ficam nesse formato de meia-lua são chamadas de células guarda. Elas formam a meia-lua e deixam literalmente um buraquinho entre elas. Esse buraquinho no meio é chamado de ostíolo. É literalmente um buraquinho por onde a planta absorve o gás carbônico para fazer a fotossíntese dela. Depois que ela faz a fotossíntese, sobra oxigênio e ela libera por esse buraquinho do estômago também. Tá ok, gente? E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!